Existe uma ação extremamente barata em um setor muito resiliente, muito previsível, com altíssimo potencial de rentabilidade que eu não consigo guardar só para mim, eu quero revelar aqui para você e eu não vou demorar. E nesse vídeo eu vou fazer a análise dessa ação, isso não é uma recomendação de investimentos, mas eu quero te mostrar por que eu estou investindo nessa ação e eu vejo tanto potencial de rentabilidade ao mesmo tempo que eu vejo segurança no investimento nessa empresa. Então vamos lá. Sem delongas, qual ação é essa? É a ação do Bradesco. Você pode ter visto nos últimos dias, certo? Que o lucro do Bradesco afundou 76% no quarto trimestre de 2022 e muita gente ficou com medo disso. O que faltou entender é que foi por conta da provisão de 4,8 bilhões para as americanas. Como é que isso funciona? Deixa eu explicar para você e partindo daqui a gente vai olhar para os números do Bradesco, vai olhar para os números de outros bancos privados e vai extrair daí por que eu considero particularmente a ação do Bradesco uma ação absurdamente atrativa para investimento. Então vamos lá. O que acontece? Qual foi o caso das americanas? Americanas, ela, foi descoberta uma dívida gigantesca que não estava no balanço e tudo mais. E uma das instituições financeiras que mais tinha emprestado dinheiro para as americanas foi justamente o Bradesco, 4,8 bilhões de reais. O que aconteceu é que o lucro do Bradesco simplesmente despencou. O Bradesco, ele provisionou esse valor de 4,8 bilhões. Então, na verdade, o Bradesco ele não teve um lucro de 1,6 bilhão. Ele teve um lucro de 1,6 bilhão mais 4,8. Certo? O que vai resultar, vamos fazer uma conta, 1,6 mais 4,8, claro que aproximadamente 6,4 bilhão. Só que ele provisionou que ele não vai receber esses 4,8 bilhão das americanas. Independente se ele vai ou não vai, ele já está dando como certo que ele não vai receber para que não fique o balanço do Bradesco um pouco talvez mascarado, como outro banco grande privado fez e talvez pareça que vale mais a pena investir nele do que no Bradesco. Isso que eu quero te mostrar aqui hoje. Mas ele já provisionou, poxa, não vou receber isso aqui. Tá? Já está contando como certo que não vai receber. E por conta disso, esse lucro do Bradesco afundou 76% e veio em apenas 1,6 bilhão. Mas primeiro, não é fato que as americanas não vão pagar absolutamente nada para o Bradesco. E segundo, esse é um impacto não recorrente. O que isso significa? Vai existir no próximo trimestre, vai existir no próximo ano alguma outra empresa que, digamos, vai dar um calote ou que o Bradesco vai provisionar que não vai receber 5 bilhões? Poxa, a gente consegue supor que com 99% de chance não vai existir outro caso desse no próximo mês, nos próximos trimestres, nos próximos anos, porque é um caso muito pontual específico que aconteceu uma vez nessa magnitude no Brasil. Então, quando você olha para os números do Bradesco hoje e vê, caraca, o lucro afundou nesse trimestre porque é uma questão não recorrente, é uma questão pontual específica. E tem muita gente saindo vendendo, o preço está despencando, vou mostrar para você agora, e está se abrindo uma grande janela de oportunidade. Já está aberta uma grande janela de oportunidade. Dá só uma olhada aqui na minha tela agora. Aqui você está vendo o Bradesco, certo? A ação do Bradesco desde as máximas. Quando que o Bradesco bateu as máximas? Antes mesmo da pandemia, lá em julho de 2019, depois bateu de novo em 30 de dezembro de 2019 e nunca mais voltou para aquele mesmo patamar. Lá de 2019 até hoje a gente vê a ação do Bradesco caindo assustadores 44%. Só que quando você sabe analisar, quando você enxerga os fundamentos de uma ação, você vê que existe um grande potencial de rentabilidade aqui. Por quê? Porque o preço caiu, mas os fundamentos não pioraram. Isso que eu vou te mostrar. Mas antes, comparando com algumas outras ações, se eu olhar, por exemplo, de bancos privados, tá? Dos bancões, se eu olhar para Itaú, por exemplo, Itaú caiu praticamente o mesmo tanto que Bradesco, mas Itaú já voltou para o 0 a 0, já voltou para suas máximas lá do passado, não para suas máximas do que foi aqui em outubro de 2022, mas está no mesmo patamar de preço lá de 2019. Se eu olhar para o Santander, o Santander também está com uma queda de 37%, mas é inegável que o banco que está com as suas ações com maior queda do banco privado, o bancão, é justamente o Bradesco. Agora, será que faz sentido o Bradesco estar com preço tão defasado, tão descontado? Vamos analisar a ação do Bradesco agora. Vou olhar alguns indicadores, não vou explicar exatamente o que é cada indicador, mas eu quero que você tenha uma visão geral de tudo isso, principalmente a gente fazendo um comparativo entre os bancos, né? Então, olhando primeiro para a situação de Bradesco e Itaú. Bradesco. O preço da ação do Bradesco em relação ao lucro que o Bradesco gera por ação está em 7 vezes. Se a gente comparar com o Itaú está um pouquinho maior, está em 8,86 vezes, enquanto o Santander está em praticamente 9 vezes. Então, aquele banco que está mais caro em relação ao lucro que gera é o Banco Santander e o que está mais barato é o Bradesco.
Se a gente olhar esse indicador, destaque para esse indicador aqui. Se a gente olhar o PVP do Bradesco, a gente vê que ele está sendo negociado na bolsa com grande desconto. Um desconto de 6%. O que isso significa? Se eu pegar qual o valor do patrimônio do Bradesco, eu consigo encontrar aqui, ó, 158 bilhões 741 milhões 264 mil reais. Então isso é o quanto vale o patrimônio do Bradesco hoje. Ponto. Por quanto o Bradesco está sendo negociado na bolsa? Por menos de 140 bilhões. Então existe um desconto de mais de 18 bilhões de reais. Quando que faz sentido uma empresa ter esse PVP menor do que 1? Quando você pode supor que com o passar do tempo a empresa vai diminuir o seu patrimônio. Porque pensa, se a empresa está sendo negociada na bolsa por um preço menor do que o quanto o patrimônio atual dela vai, significa que os investidores ou está tendo uma movimentação de curto prazo, que é uma grande oportunidade, ou os investidores acreditam, por algum motivo, que o patrimônio daquela empresa vai cair com o tempo. Geralmente o patrimônio de uma empresa cai, corrói com o tempo. Por quê? Porque a empresa dá prejuízo. É o caso do Bradesco. Vamos dar uma olhada aqui no histórico de lucro do Bradesco. O que a gente percebe? Vamos pegar aqui, ó, no máximo, período máximo que a gente pode observar. A gente consegue ver um crescimento constante dos lucros. E olha só, a gente vê um crescimento, claro, que é durante ciclos, depois um decrescimento por conta da crise ali 2000, que foi até 2016, mas acabou gerando impacto por mais tempo no banco. Depois a gente teve um novo crescimento em 2019, 2020 pandemia, 2021 a gente viu o lucro crescendo em patamar recorde, 2022, se não fosse esse fator não recorrente das americanas, ia ser lucro recorde. Por quê? Ela provisionou 4,8 bilhão. Então, o lucro do Bradesco seria, vamos fazer uma conta rápida aqui, seria 5,21 mais 5, 26, seria 26 bilhões, sendo que o maior lucro até então tinha sido 23 bilhões. O Bradesco ia ter lucro recorde, mas por responsabilidade e comprometimento com os acionistas, o que ele fez? Ele provisionou, não vou receber esse valor, vou abater do lucro, para o pessoal não contar com isso e bola para frente, vida que segue. Quando eu olho para isso aqui e vejo, caraca, o banco nunca deu prejuízo. O banco tem lucro todo santo ano. Eu não posso ter um PVP menor que 1. Não é lógico, não é racional. Só que muita gente ficou com medo desse impacto, medo do que pode acontecer e sai vendendo as ações. E aí quando sai vendendo as ações, o preço das ações desabam e a gente viu uma queda mais violenta aqui, ó. Desde outubro para frente, principalmente agora nas últimas semanas, por conta de todo esse caso aí das americanas e outros desdobramentos, né? E quando a gente olha aqui, ó, os outros bancos, olha só, o PVP do Bradesco 0,94, Itaú 1,5, 50% maior, ou seja, Bradesco nesse indicador está 50% mais barato que Itaú e 40% mais barato do que Santander, um PVP de 1,35. Enquanto Bradesco está em 0,94, certo? Outra coisa importante, você pode pensar assim, poxa, Vinícius, realmente, os indicadores de preço, por exemplo, esses dois que eu mostrei aqui do Bradesco, eles estão extremamente defasados, extremamente baratos, comparativamente são os menores indicadores, é a ação mais barata de bancão que a gente tem no Brasil. Mas o ROI dele está um pouco menor. O que é o ROI? O ROI nada mais é do que o lucro em relação ao patrimônio. Então, quanto que a empresa está dando de lucro? Eu pego esse valor. Foi 21 bilhões aí em 2022 do Bradesco. Divido por quanto vale o patrimônio dessa empresa, 158 bilhões. Um dividido pelo outro, eu vou chegar onde? Eu vou chegar no ROI, certo? Só que, quando você olha esse ROI de 13,37, você vê, poxa, o Itaú está 16,75. Poxa, o Santander está 15,08. Faz sentido o preço ser menor porque o ROI é muito menor. Só que você tem que considerar outra coisa. Vamos pegar uma calculadora aqui, que esse efeito no Bradesco foi muito grande, 4,8 bilhão. Se a gente desconsiderar esse fator não recorrente, o lucro do Bradesco ficaria em 27 bilhões. E qual que é o patrimônio? Vamos pegar aqui 158, né? 159, vamos pegar, tá? Se eu pegar o lucro, tirando esse efeito das americanas e dividir pelo patrimônio do banco, eu chego em um ROI de quase 17%, que ficaria acima do Itaú, que ficaria acima do Santander. Olha que loucura. Olha que loucura. Então, quando eu vejo que é um impacto pontual e não um impacto geral, eu começo a ver assim, para aí. Um banco com altíssima rentabilidade, só que esse indicador está distorcido. Inclusive, o Santander,
Olha que malandrinho o Santander. O Santander provisionou só 30% do total de dinheiro que ele tinha emprestado para as Americanas, enquanto o Bradesco provisionou 100%, ou seja, bateu tudo isso do lucro. Então o Santander quis ficar com o melhor resultado de curto prazo, talvez para ganhar alguma atividade, e o Bradesco ele tomou a atitude mais responsável mesmo, contando que não vai receber esse valor. Então o que eu vejo? Uma ação extremamente barata em termos de preço em relação ao lucro, até historicamente falando, 30% de desconto, certo? Quando eu vejo em relação ao preço sobre o valor patrimonial, poxa, quase 50% de desconto, 40% de desconto aqui, a média é 1,64, esse indicador tem 0,94, e esse ROI eu vejo na casa de 13,37, mas a gente pode supor que ele não vai continuar nesse patamar tão baixo, entre aspas, vai ter um patamar maior daqui para frente por conta desse impacto não recorrente. E mais do que isso, quando a gente olha aqui para alguns dados importantes para você analisar quando analisa um banco, a gente vê que a gente está tendo hoje uma crise de crédito. Talvez você tenha visto a BRK Financeira e a Porto Cred que tiveram liquidação decretada. O que é isso? O Banco Central foi lá e olhou, poxa, essas empresas elas são muito arriscadas para o sistema financeiro. Então, por conta desses índices que estavam muito ruins as duas empresas. Então, vamos decretar a falência, não é exatamente esse processo, mas em português, claro, vão decretar a falência dessas instituições financeiras porque elas comprometem a segurança do sistema financeiro brasileiro. O Bradesco tem chance de acontecer algo similar, do Banco Central ir lá e decretar a liquidação extrajudicial do banco? Não, basicamente por quê? Esse índice Basileia, ele mede, olha só, atenção nisso, sempre que você for analisar a ação de um banco, você tem que olhar isso. Esse índice de Basileia, ele mede quanto por cento do total de dinheiro que o banco empresta é recurso próprio e quanto que é recurso de terceiros. Talvez você saiba, talvez não, mas quase a totalidade do dinheiro que os bancos emprestam não é um dinheiro próprio, não é um dinheiro deles. Basicamente, é um dinheiro de investidores que foram lá e investiram em CDB, LCI e LCA. Aí ele paga uma taxinha para quem está investindo e cobra uma taxona, uma taxa bem mais alta de quem está pegando empréstimo, financiamento e tudo mais. E o mínimo exigido pelo Banco Central como índice de Basileia é 11%, ou seja, 11% do total de dinheiro que o banco empresta tem que ser do próprio banco, obrigatoriamente. 89% pode ser patrimônio de terceiros que estão investindo lá, está em conta corrente, está em conta poupança, CDB, LCI, LCA e assim por diante, certo? Se o índice de Basileia estiver abaixo de 11%, o Banco Central pode decretar a liquidação extrajudicial, a falência de uma instituição financeira. Quanto que está hoje? Hoje está em 15,8% a Basileia do Bradesco, extremamente seguro. Quando eu vejo o índice de imobilização, o que é o índice de imobilização? Algo que o Banco Central do Brasil aceita até o patamar de 50%. O que é isso? Índice de imobilização é o quanto desse patrimônio, que é próprio do banco, está imobilizado, por exemplo, em imóveis, por exemplo, em veículos, e quanto que tem liquidez, quanto que pode ser facilmente movimentado para lá e para cá. E o que a gente consegue perceber aqui? O exigido pelo Banco Central é que seja menos de 50%. A imobilização do Bradesco está em 25%, até um pouco menos do que isso. Então, é um banco com bastante liquidez, não corre um risco alto de quebra, de falência. Então, quando a gente contrasta tudo isso, olha que, poxa, o Bradesco é o que mais está sofrendo. Ele tem impacto aqui nesse indicador que é uma questão não recorrente. Os números estão bons, a ação está extremamente barata. O banco está sólido. Eu consigo interpretar claramente que é uma grande oportunidade de investimento para quem pensa no médio e longo prazo, investir nas ações do Bradesco. O preço está defasado, caindo 44% desde a máxima de 2019, enquanto a gente vê que o cenário para o Bradesco passado é de lucro recorrente, lucro crescente, assustador. O preço está menor do que o quanto vale o patrimônio. É um banco com histórico excepcional, está tendo um impacto de curto prazo aqui. Pode sofrer 1, 2 anos, pode sofrer durante crise e reduzir até um pouco o lucro? Pode. Mas se der 1 bilhão de lucro, está dando 21. Se der 1 bilhão de lucro, não faz sentido ter aquele indicador preço sobre o valor do patrimônio menor que 1. Só faria sentido se a empresa desse prejuízo. Então, na minha visão, eu estou investindo, não é recomendação de investimento para você, mas eu estou investindo no Bradesco. Na minha visão, é uma ação em um setor muito previsível, é o setor bancário, porque ele lucra de qualquer jeito, ou na margem de lucro quando faz empréstimos, ou na escala, ou seja, no volume de empréstimos que ele faz quando a taxa Selic, a taxa de juros está mais baixa. Extremamente previsível, um histórico
altamente comprovado, uma empresa com um risco de crédito, um risco de calote baixo, todos os indicadores monitorados pelo Banco Central estão ok, muito seguro, muito solvente essa empresa. E você vê preço baixo, alta rentabilidade, alta segurança, é um negócio difícil da gente ver com o passar do tempo. Na minha avaliação, hoje, entre os bancos privados, é a ação com o maior potencial de rentabilidade em relação ao risco que a gente tem hoje no mercado brasileiro. Então, faça a análise, toma sua decisão, são os seus investimentos, é você que tem que tomar essa decisão, mas fiz meu papel aqui de mostrar para você uma distorção que eu estou encontrando na minha avaliação, eu estou tomando minhas atitudes, toma sua decisão aí, faça a análise e bons investimentos para você. Se você gostou desse vídeo, clique embaixo em gostei, compartilha com 5 amigos, aproveita, te inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações de todos os próximos vídeos e vamos para cima que é só o começo, que eu quero te ver sempre em alta. Um abraço e até o próximo vídeo.